vereadores e por presente. Câmara Municipal de Manduri, nona sessão extraordinária de 3 de julho de 2025. Invocando a proteção divina e havendo no regimental de vereadores, declaro aberta essa sessão extraordinária no plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 2 de 2025. Inclui o artigo 167-A no regimento interno da Câmara Municipal de Manduri. Boa tarde, vereador Rafael, presidente desta casa e desta mesa. Boa tarde, vereador Juliano, que divide comigo a secretaria dessa mesa. Boa tarde ao público presente no nosso auditório, em especial ao advogado Dr. Cristiano da Saimã. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos os cidadãos mandurienses que nos acompanham via online pelo site da Câmara Municipal. Boa tarde também aos nobres colegas vereadores desta casa. Projeto de resolução número 02 de 2025. Inclui o artigo 167-A no regimento interno da Câmara Municipal de Manduri. A mesa diretora, no uso das atribuições legais e regimentais a ela conferido, nos termos dos artigos 85, parágrafo 2º, inciso 5 e 179, apresenta o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica incluído no regimento interno da Câmara Municipal de Manduri o artigo 167-A. Artigo 167-A. As emendas impositivas deverão ser apresentadas e protocoladas pelos respectivos vereadores em até 10 dias após a leitura do projeto de lei orçamentária anual, nos termos do artigo 162, respeitados a reserva mínima para a saúde e os programas e ações governamentais previstos na lei orçamentária anual. Parágrafo 1º. As emendas tramitarão conjuntamente com o projeto de lei orçamentária anual, sendo votadas em conjunto com o mesmo, como parte integrante. Parágrafo 2º. A contabilidade compilará as emendas individuais e emitirá documentos contábeis hábeis e em consonância com o projeto de lei orçamentária anual. Parágrafo 3º. A Comissão de Finanças e Orçamentos averiguará a compatibilidade das emendas aos programas e metas governamentais, bem como as políticas públicas municipais, plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 4º. Aprovada a lei orçamentária, as emendas impositivas deverão ser acompanhadas e fiscalizadas pelos respectivos vereadores, devendo serem divulgadas no sítio eletrônico oficial os valores, beneficiários e o estágio de execução das mesmas, com os respectivos documentos comprobatórios.
Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Manduri, em 1º de julho de 2025. Rafael Pereira da Silva, presidente. Cícero Aparecido de Barros, vice-presidente. Edivaldo Pellegrini, primeiro secretário. E Juliano Gabriel Venturelli, segundo secretário. Justificativa. A presente resolução visa adequar o regimento interno ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunicado SDG número 28 de 2025, tornando mais claro e transparente o processo de tramitação das emendas impositivas. Assim sendo, tendo em vista a importância da matéria veiculada, encaminhamos o presente projeto de resolução para apreciação desta douta Câmara de Vereadores e solicitamos, após os trâmites legais, que o mesmo seja aprovado. Câmara Municipal de Manduri, em 1º de julho de 2025. Rafael Pereira da Silva, presidente. Cícero Aparecido de Barros, vice-presidente. Edivaldo Pellegrini, primeiro secretário. E Juliano Gabriel Venturelli, segundo secretário. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2025. Altera o artigo 119-A da Lei Orgânica Municipal. Boa tarde. Boa tarde, senhor Rafael, presidente, senhor Edivaldo, primeiro secretário, aos nobres colegas vereadores, público presente e aos que acompanham pelo site da Câmara. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025. Altera o artigo 119 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores, ao final assinados, apresentam na forma prevista pelo inciso 1º do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal a seguinte proposta de emenda à Lei Orgânica. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 119-A na Lei Orgânica do Município de Manduri com a seguinte redação. Artigo 119-A, parágrafo 2º. Primeiro, até o dia 15 de março do ano seguinte à publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Segundo, até o dia 15 de abril, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento será insuperável. Terceiro, até o dia 15 de maio, o Poder Executivo encaminhará o projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente, cujo impedimento será insuperável. Quinto, no caso de descumprimento do prazo imposto no inciso 2º do parágrafo 2º, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória, nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1º do parágrafo 2º deste artigo. Vide parágrafo 15º do artigo 166 da Constituição Federal. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Manduri, em 1º de julho de 2025. Cícero Aparecido de Barros, vereador. Edivaldo Pellegrini, vereador. Juliano Gabriel Venturelli, vereador. E Rafael Pereira da Silva, vereador. Justificativa. Senhores vereadores, a presente emenda à Lei Orgânica Municipal objetiva adequar a legislação municipal no que diz respeito ao orçamento impositivo no âmbito do município de Manduri, Estado de São Paulo, incluindo prazos fixos, tornando-a mais transparência e eficiência. Sabe-se que as emendas são instrumentos que os parlamentares possuem para participar da elaboração do orçamento anual.
É através delas que os vereadores procuram aperfeiçoar a gestão do dinheiro público, visando uma melhor alocação dos recursos públicos, objetivando o atendimento das demandas das comunidades que representam. Câmara Municipal de Manduri, em 1º de julho de 2025, Cícero Aparecido de Barros, vereador, Edivaldo Pellegrini, vereador, Juliano Gabriel Venturelli, vereador, Rafael Pereira da Silva, vereador. Os projetos e emendas lidos estão à disposição no site, na Secretaria da Câmara, desde já. São encaminhadas às respectivas comissões para emissão dos pareceres dentro do prazo regimental, após o recesso parlamentar. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 61. Dispõe sobre abertura de decreto adicional especial e suplementar ao orçamento 2025. Parecer 73 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 061 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar e especial ao orçamento de 2025, no valor de R$ 334 mil. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 061 de 2025. Ressalta-se que, devido a erro de grafia, em sua redação final, deverá ser procedida a correção do artigo 3º, onde constou, aspas, nos termos do inciso 1 do artigo 41, deverá constar, aspas, nos termos do inciso 2 do artigo 41, fecha aspas. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 1º de julho de 2025. Emílio da Silva Blasio, vereador. Concordam os demais membros. Edivaldo Pellegrini, vereador. E Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Parecer número 50 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 06161 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar e especial ao orçamento de 2025, no valor de R$ 334 mil, na seguinte conformidade: suplementar R$ 167 mil, manutenção do Fundeb diferido, equipamento e material permanente. Especial, R$ 167 mil, manutenção do Fundeb, 30% fundamental, obras e instalações. Para a cobertura do crédito adicional suplementar e do crédito adicional especial, serão utilizados os seguintes recursos: anulação, R$ 167 mil, manutenção do Fundeb, 30% fundamental, vencimentos e vantagens fixa pessoal civil.
R$50.000, manutenção do Fundeb diferido, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. R$117.000, manutenção do Fundeb diferido, obras e instalações. A proposta em questão foi lida na 8ª sessão ordinária de 2025, realizada em 30 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumprem a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 61 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar e especial dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 1º de julho de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros. Cícero Aparecido de Barros, vereador. E Leandro Francisco Sampaio, vereador. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto expoderá sim, e o vereador que for contra expoderá não. Peço ao vereador Cícero que faça sorteio. Vereador Juliano. Sim. Vereador Sérgio. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Cícero. Sim. Vereador Leandro. Sim. O projeto de lei número 61, 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 62. Dispõe sobre a abertura do decreto adicional suplementar ao orçamento 2025. Parecer 74 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 062/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$ 2.636.000. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50, parágrafo do Regimento Interno desta Casa. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 62/2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala das Comissões, 1º de julho de 2025, Emílio da Silva Blasio, relator. Concordam os demais membros, Edivaldo Pellegrini, vereador, Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Parecer 51 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 62/2025, de autoria do Poder Executivo,
que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025, no valor de R$ 2.636.000, conforme descrito no artigo 2º. Para a cobertura dos créditos adicionais suplementares, serão utilizados os seguintes recursos: anulação, R$ 1.490.900, conforme descrito no artigo 3º. Superávit financeiro, R$ 1.145.100, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024. A proposta em questão foi lida na 8ª sessão extraordinária de 2025, realizada em 30 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regime interno. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 62 de 2025. Lembrando que, se por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala das Comissões, em 1º de julho de 2025, Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros: Cícero Aparecido de Barros, vereador; Leandro Francisco Sampaio, vereador. Está em discussão o projeto de lei. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, boa tarde. Boa tarde ao público presente. Só por questões de esclarecimento, senhor presidente, que hora que o senhor abre para discussão para nós aqui, hoje, como tem um público presente na casa, às vezes as pessoas não veem a gente discutindo e conversando, só votando. Então, a maioria desses projetos que estão aqui hoje, a gente já discutiu e já fez alguns debates nas reuniões de comissão. Então, hoje ele veio para votação já aprovado nas comissões, por isso que a gente não discute, a gente só vota então hoje. Tá ok? A seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Sérgio que faça o sorteio. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Juliano. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Cícero. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Sérgio. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Tiago. Sim. O projeto de lei número 62 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 63. Dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar ao orçamento 2025. Antes da leitura, agradecer a presença do senhor Valdemar Ferrucci, superintendente da Saimã, Emílio, e a todos os funcionários da Saimã que nos dão a alegria e a honra da presença no auditório nessa sessão. Uma boa tarde a todos. Parecer 75 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 063 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$ 3.250.000. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos,
nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 063 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 1º de julho de 2025. Emílio da Silva Blasio, relator. Concordam os demais membros. Edivaldo Pellegrini, vereador. E Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Parecer número 52 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 063 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$ 3.250.000, na seguinte conformidade: R$ 3.250.000, manutenção do urbanismo, obra e serviços, obras e instalações. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$ 3.250.000, termo de compromisso número 974531/2024/M-Cidades/Caixa. A proposta em questão foi lida na 8ª sessão extraordinária de 2025, realizada em 30 de junho de 2025. Em conformidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 063 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 1º de julho de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros: Cícero Aparecido de Barros, vereador, e Leandro Francisco Sampaio, vereador. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marcelina que faça o sorteio. Vereador Rafael. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Cícero. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Sérgio. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Juliano. Sim. Projeto de lei número 63 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos parecer 77 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a emenda número 23 de 2025.
Parecer 77 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto a emenda aditiva número 023 de 2025, de autoria do vereador Rafael Pereira da Silva, ao projeto de lei complementar número 011/2025, que dispõe sobre a criação de cargo em caráter efetivo em comissão, bem como ainda proceder à reestruturação de cargos junto ao quadro de pessoal da Superintendência de Água e Esgotos do município de Mandorim, SAIMAN, e da outras providências correlatadas. A emenda em questão foi lida na 8ª sessão extraordinária de 2025, realizada em 30 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 023 de 2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, por se tratar de matéria disposta em lei complementar, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 1º de julho de 2025, Emílio da Silva Blasio, relator. Concordam os demais membros. Edivaldo Pellegrini, vereador. Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Está em discussão a emenda. A seguir, passará a votação de acordo com o regimento interno, sala nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Tiago que faça sorteio. Vereador Sérgio. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Juliano. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Cícero. Sim. A emenda número 23 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 78 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda número 24 de 2025. Parecer número 78 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto a emenda aditiva número 24 de 2025, de autoria do vereador Rafael Pereira da Silva, ao projeto de lei complementar número 011 de 2025, que dispõe sobre a criação de cargo em caráter efetivo e em comissão, bem como ainda proceder à reestruturação de cargos junto ao quadro de pessoal da Superintendência de Água e Esgotos do município de Mandorim, SAIMAN, e da outras providências correlatas. A emenda em questão foi lida na 8ª sessão extraordinária de 2025, realizada em 30 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise dos seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 024 de 2025. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal.
é o nosso parecer. Sala das Comissões, em 1º de julho de 2025. Emílio da Silva Blásio, relator. Concordam os demais membros. Edivaldo Pellegrini, vereador. Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Está em discussão a emenda. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda se poderá sim, e o vereador que for contra se poderá não. Peço ao vereador Leandro que faça sorteio. Como vota vereador Emílio da Silva Blásio? Sim. Como vota vereador Juliano Gabriel Venturelli? Sim. Como vota vereador Sérgio Renato Messias Bright? Sim. Como vota o vereador Tiago Aparecido Barreiros? Sim. Como vota o vereador Edivaldo Pellegrini? Sim. Como vota o vereador Leandro Francisco Sampaio? Sim. Como vota o vereador Rafael Pereira da Silva? Sim. Como vota a vereadora Marcelina Pereira de Moraes? Sim. Como vota o vereador Cícero Aparecido de Barros? Sim. A emenda número 24 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei complementar número 11. Dispõe sobre a criação de cargo em caráter efetivo em comissão da SAIMAN e de outras providências correlatas. Parecer 76 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 11 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargo em caráter efetivo e em comissão, bem como ainda proceder à reestruturação de cargos junto ao quadro de pessoal da Superintendência de Água e Esgotos do município de Manduri, SAIMAN, e da outras providências correlatas. A proposta em questão foi lida na 8ª Sessão Extraordinária de 2025, realizada em 30 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do município de Manduri estabelece que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 10º. Segundo o artigo 44 da LOM, são de iniciativa exclusiva do projeto do prefeito as leis que disponham sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, na administração direta e autarquia, bem como a fixação da remuneração correspondente. A criação e extinção de cargos, que pelo princípio da simetria aplica-se ao prefeito, também estão previstas na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A. Assim, percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do município de Manduri. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objeto a criação, extinção e alteração de cargos, funções e comissionados, além de alterar a estrutura administrativa da SAIMAN. É certo que a criação e extinção de cargos, estrutura administrativa, etc., constituem inequívoca formulação de política geral, que estão a cargo do Executivo, cujos critérios a serem analisados são os da conveniência e oportunidade.
Consigna-se que, para o efetivo provimento dos cargos criados, será necessária a realização de concurso público, conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 11 de 2025, juntamente com as emendas apresentadas, as quais têm parecer em apartado. Por se tratar de matéria disposta em lei complementar para aprovação do projeto de lei, dependerá de voto favorável, de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer, Sala das Comissões, em 1º de julho de 2025, Emílio da Silva Blas, o relator. Concordo com os demais membros. Edivaldo Pellegrini, vereador. Sérgio Renato Messias Bright, vereador. Comissão 53, parecer 53 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 11 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargo em caráter efetivo em comissão, bem como ainda proceder à reestruturação de cargos junto ao quadro de pessoal da Superintendência de Água e Esgoto do município de Mandurim, SAIMAN, e da outras providências correlatas. A proposta em questão foi lida na 8ª sessão extraordinária de 2025, realizada em 30 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise de seus aspectos orçamentários, legais e regimentais. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objeto a criação, extinção e alteração de cargos, funções e comissionados, além de alterar a estrutura administrativa da SAIMAN. Sendo assim, a criação desses novos cargos, funções e comissionados implica aumento de despesa, o qual faz incidir o disposto na Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos artigos 16º e 17º exigem as seguintes medidas. Primeiro, estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que se deva entrar em vigor e nos dias subsequentes. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira, com a lei orçamentária anual e com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 15, estabelece que as despesas sem adequação orçamentária, ou seja, sem dotação suficiente, serão consideradas nulas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. De acordo com o professor Cláudio Nascimento, 2001, página 47, estimar o impacto orçamentário financeiro é identificar, neste caso, enquanto o aumento da despesa afeta o orçamento e o caixa da entidade, não só no que se diz respeito ao valor, mas também se o aumento implica na não execução de outras despesas ou na hipótese de tal aumento de somar as despesas já existentes, qual seria a fonte a financiá-lo. O impacto do aumento da despesa será sempre orçamentário, pois a despesa precisa ser contemplada no orçamento para que possa ser executada, mas nem sempre financeiro, tendo em vista que a despesa fixada no orçamento representa uma autorização ao gasto e não a obrigação de sua realização. Ou seja, a obrigação de pagar uma despesa só irá existir caso a administração pública execute a despesa. Segundo Fernandes, 2001, página 158, essa estimativa, em homenagem ao princípio da segregação das funções, não deve ser feita pelo ordenador da despesa, mas por órgão ou agente, a fim de que se efetive o controle sobre essa função. Fonte Nascimento Cláudio. Acompanhamento da execução orçamentária, Rio de Janeiro, IBAN 2001. Consigna-se que, para o efetivo provimento dos cargos criados, será necessária a realização de concurso público, conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 11 de 2025, por se tratar de matéria disposta em lei complementar. Para aprovação do projeto de lei dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal.
É o nosso parecer, sala das comissões, em 1º de julho de 2025, Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros. Cícero Aparecido de Barros, vereador. Leandro Francisco Sampaio, vereador. Parecer 20º da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 11 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargo em caráter efetivo em comissão, bem como ainda proceder à reestruturação de cargos junto ao quadro de pessoal da Superintendência de Água e Esgoto do município de Manduri, SAIMAN, e da outras providências correlatas. A proposta em questão foi lida na 8ª Sessão Extraordinária de 2025, realizada em 30 de junho de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social, Esportes, para análise de seus aspectos regimentais. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a criação, extinção e alteração de cargos, funções e comissionados, além de alterar a estrutura administrativa do Executivo. Consigna-se que, para o efetivo provimento dos cargos criados, será necessária a realização de concurso público, conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 11 de 2025. Por se tratar de matéria disposta em lei complementar, para aprovação do projeto de lei dependerá de voto favorável, de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer, sala das comissões, em 1º de julho de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros. Tiago Aparecido Barreiros, vereador. Marcelina Pereira de Moraes, vereadora. Está em discussão o projeto de lei complementar. Senhor presidente, senhores nobres colegas vereadores, público presente, gostaria aqui de fazer uma breve, de ler breves palavras aqui a respeito do meu voto, a respeito do projeto de lei complementar número 11 de 2025, por entender que ele representa um avanço na estrutura administrativa do nosso município. A criação de funções gratificadas para o cargo técnico atende a uma demanda real de setores que exigem maior qualificação, comprometimento, responsabilidade funcional. Valorizar tecnicamente o servidor público é garantir que áreas essenciais da gestão operem com mais eficiência e qualidade. Além disso, o projeto prevê impacto orçamentário compatível com a realidade financeira do município, demonstrando responsabilidade fiscal. Essa medida também contribui para a modernização administrativa, reconhecendo o mérito e incentivando a permanência de profissionais qualificados no setor público do nosso município. Portanto, considerando o equilíbrio entre valorização profissional, responsabilidade com o erário e melhorias no serviço à população, manifesto aqui o meu voto que será favorável ao projeto. A seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Vereador Leandro Francisco Sampaio. Só um minutinho. Peço ao vereador Emílio que faça o sorteio. Vereador Leandro Francisco Sampaio. Voto sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador Edivaldo Pellegrini. Sim. Vereador Sérgio Renato Messias Bright. Sim. Vereadora Marcelina Pereira da Silva. Sim. Pereira de Moraes. Sim. Vereador Tiago Aparecido Barreiros. Sim. Vereador Cícero Aparecido de Barros.
Sim. Vereador Juliano Gabriel Venturelli. Sim. Vereador Emílio da Silva Blasio, sim. Projeto de lei complementar número 11 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão extraordinária.